lemos na obra da notável e saudosa médium Ivone do Amaral Pereira a sua narrativa a respeito das suas primeiras horas no mundo reencarnada. A menina recém-nascida morre de repente. E o bebê, como era costume no início do século XX, e durante muito tempo ainda, em cidade do interior, foi colocado sobre a mesa da casa, enfeitado de flores dos jardins, e vestido com uma mortalha, que costumava ser uma roupa tecida com um pedaço de cetim, cheio de estrelinhas prateadas, que as senhoras colavam ali, com galão na borda, e porque a cabecinha miúda da criança não conseguia prender o véu, a mortalha, as mulheres cataram da roseira espinhos para fixar a mortalha na fronte da criança tida como morta. As providências foram tomadas para sepultar a pequena. E a mãe de Ivone Pereira, desarvorada junto ao corpinho da filha, tinha por dentro de si a certeza de que sua filha não estava morta. Mas como dizer isto sem ser zombada? Como falar isso ao marido, que embora fosse espírita, era um homem rústico, o chefe da casa, num tempo em que a mulher não tinha voz ativa? Ela então entrou no quarto do casal, ajoelhou-se diante da cama do casal e dirigiu a Maria Santíssima uma prece. Mãe Santíssima, eu sei que minha filha não está morta, ajuda-me a prová-lo, antes que ela seja sepultada e vai morrer de fato. Tu que foste mãe do nosso mestre, ajuda-me, Mãe Santíssima de Nazaré. E chorou. Se minha filha levantar-se da morte, como eu creio que se levantará, eu lhe darei o nome de Maria da Conceição, em tua homenagem, Senhora. Levantou-se, voltou para a sala. Todos já estavam prestes a fechar o pequeno ataúde e levar o corpinho da pequena para sepultar. Quando a menina chora, agita-se, correm as mulheres em pranto para retirar os espinhos da fronte. A mãe toma nos braços, aconchega, aquece-a, banha. E os dias se passam. Morava no interior, onde hoje é a cidade de Rio das Flores, no estado do Rio, próximo a Valença. E chegou o dia de ir à cidade para fazer o registro da pequena. Ela disse ao marido o nome que gostaria de dar à filha, Maria da Conceição. Mas ele deu-lhe pouca importância ao pedido. E no cartório registrou-a como Ivone. E chegou em casa com a certidão de nascimento. A mãe levou um susto, um choque, mas tinha certeza de que não havia sido por ela, que a palavra com Maria de Nazaré não pôde ser cumprida. O tempo passou, e um dia, visitando a médium Ivone Pereira no Rio de Janeiro, ela narrou-me algo que me emocionou profundamente. Raul, meu filho, você conhece a história de que eu quase fui sepultada morta na infância? Eu digo, sim, isso está num dos seus livros. Mas o que você não sabe eu vou lhe contar. Quando eu me desdobro no mundo espiritual,
quando os espíritos vêm ao meu encontro, jamais qualquer deles chamou-me Ivone. Todos me chamam Maria da Conceição. Honraram a palavra de minha mãe, nada obstante o desrespeito do meu pai. Todos me chamam. No além, eu sou conhecida como Maria da Conceição. Foi a primeira crise letárgica que eu sofri, Raul, por causa dos meus suicídios repetidos anteriormente. Por isso, depois de tantas lutas reencarnatórias, roguei aos benfeitores para que eu pudesse voltar e trabalhar na mediunidade, e fazer o bem, e servir ao bem. E comecei a receber as primeiras páginas de Memórias de um Suicida aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade. E o Espírito que me vem ajudando durante todo esse tempo, Charles, disse-me um dia que eu renasci para recuperar a minha honradez e não mais pensar em suicídio. Ele então, que fora meu pai em várias dessas ocasiões em que eu rompi os vínculos com o corpo, pela má orientação dele como meu pai, pelo desmazelo dele como meu genitor, asseverou-me que choraria comigo todas as minhas dores, mas não evitaria nenhuma dessas dores, para que eu me pudesse reabilitar. Por isso, meu filho, o meu trabalho sempre foi em torno dos suicidas e do suicídio, para dizer que ninguém ouve atentar contra a vida, porque o preço é alto a ser pago depois. Seja qual for a dor, o problema, a mágoa, a luta social, matar nunca, porque é o pior que poderíamos fazer diante das leis de Deus impressas em nossa consciência. Contou-nos Chico Xavier que ouvira de Bezerra de Menezes, no além, que cada suicida leva em média 200 anos para se recompor e dar continuidade ao fluxo comum da sua evolução. Porque quando ele se suicida, ele desestrutura a família, os filhos, a mulher, o marido, os irmãos, serve de mau exemplo à sociedade, desestrutura a sociedade e dá cabo do seu corpo. Costuma renascer em reencarnações curtas, com corpos muito doentes que duram pouco tempo. Não passam de 50 anos, de 40 anos. Depois, quando estão mais equilibrados, renascem junto àquelas pessoas da família antiga que se desestruturaram e que ainda estão reencarnando com aquelas desestruturações. O horror à vida, medos, fobias, mágoas contra Deus, ódios contra Deus. E o suicida renasce para reencaminhar esses desatinados. E depois retorna, quando consegue êxito junto aos seus, para trabalhar na sociedade, onde estão renascidos aqueles que sofreram com o seu suicídio, que copiaram o seu suicídio, que fizeram o mesmo, que desvalorizaram a vida, tomando por exemplo o suicídio nefasto. Nisso tudo, afirma Bezerra de Menezes, como narrado pelo Chico Xavier,
dura em média 2 séculos, para que ele então, depois de ter posto tudo no lugar, possa dar continuidade à sua evolução normal. É um tempo gasto para se rearranjar o caminho. Então, afirmava-nos Ivone Pereira, matar nunca o próprio corpo, suicidar-se jamais. Peçamos socorro a Deus, a Cristo, aos Espíritos, aos santos, aos médicos, aos psicólogos, aos padres, médicos, rabinos, pais de santo. Peçamos ajuda, mas matar-nos, não.